Glória a Deus. Abram comigo, por gentileza, suas Bíblias, você que trouxe. Se você estiver perto de alguém que não tem a Bíblia, compartilhe com ele, com ela. No livro de Efésios, no capítulo 6, no verso 10. Efésios capítulo 6, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, verso 10. Concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis, sem retroceder. Amém? Você pode fechar os seus olhos por um instante? Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse tempo que nós tivemos até aqui, Senhor, de louvor, adoração ao Teu nome, onde pudemos entoar canções, expressando, Senhor, aquilo que está no nosso coração. Podemos sentir a Tua presença nesse lugar, Senhor, nos tocando, nos envolvendo. Pai, isso é muito bom, isso é precioso, Deus. Mas agora, nesse momento, nós queremos aquietar o nosso coração para receber a Tua palavra, receber a boa semente da Tua palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus, que cada um que está aqui, Senhor, do menor ao maior, possa ser alcançado pela Tua palavra. Em nome de Jesus, fala conosco nessa noite, Senhor, fala conosco. Nós queremos te ouvir, nós queremos ser abençoados pela Tua palavra, porque a Tua palavra, ela tem poder, Senhor, para mudar as nossas vidas, ela tem poder para sarar, para salvar, ela tem poder para transformar, para restaurar. Em nome de Jesus, que nós possamos ser fortalecidos no Senhor nessa noite através da Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo fale conosco através da minha vida, Pai. Eu te peço que o Senhor me use dentro das minhas limitações, Senhor, para transmitir aquilo que o Senhor quer falar conosco. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Concluindo, fortalecei-vos do Senhor e na força do seu poder. Essa carta de Paulo aos Efésios, aos habitantes de Éfeso, se nós, pegando um pouquinho o contexto dela, né, nós vemos ali, Paulo fala sobre a nossa nova realidade em Cristo Jesus. Ele fala sobre onde Cristo está assentado, né? Ele fala sobre as regiões celestiais. Ele fala que nós também estamos assentados nessas regiões celestiais em Cristo Jesus. Depois, né, ele fala como nós fomos alcançados por essa graça, como nós fomos transformados, e começa a nos orientar sobre como devemos viver essa nova vida em Cristo. E depois ele começa a trazer algumas orientações, né, sobre os relacionamentos. Primeiro falando sobre a unidade da igreja, sobre a unidade do corpo de Cristo, sobre como nós devemos tratar os irmãos. E depois começa alguns relacionamentos, mas, né, começa a falar sobre como deve ser o relacionamento de esposo e esposa, depois entre pais e filhos, e entre servos e patrões, entre empregados e patrões. Então ele dá essas orientações, né, falando sobre o mundo espiritual e falando sobre a nossa realidade hoje em Cristo, como igreja, como filhos, como
pessoas que fazem parte da sua igreja, do corpo de Cristo. E quando chega aqui, no capítulo 6, né, quando ele está encerrando essa carta, então ele diz, finalmente, ou concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Nós fazemos parte da igreja do Senhor, nós fazemos parte do reino de Deus, fomos alcançados, fomos salvos, glória a Deus por isso. Mas nós sabemos que a vida cristã nem sempre é um mar de rosas. Nem sempre é só de vitória em vitória. É claro que as vitórias vêm, mas para as vitórias chegar, nós passamos muitas vezes por lutas, por batalhas. Não é só, como o apóstolo Diego falava, não é só mamão com açúcar. Nós temos as nossas lutas, nós temos as nossas batalhas. Quem aqui não tem, né? Quem aqui não enfrenta situações? Quem aqui muitas vezes não fica cansado, abatido, desanimado? Eu não sei você, mas eu fico. Porque é a nossa natureza. Nós estamos aqui ainda nesse mundo, e Jesus, ele não mentiu para ninguém. Jesus, ele não nos iludiu dizendo que ao caminharmos com ele, nós ia andar tudo sossegado, tudo tranquilo, não ia ter problema, não ia ter dificuldade com ninguém, íamos caminhar como se estivéssemos andando nas nuvens desse mundo. Não foi isso, né? Pelo contrário, ele disse, nesse mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, tenham coragem, eu venci o mundo, ele disse. Então, né, ele diz que nós teremos aflições, nós teremos dificuldades, nós teremos lutas, porque esse mundo, ele jaz no maligno. A palavra fala, o mundo está sepultado. Quando fala em jaz, quer dizer que o mundo está sepultado no maligno. Então nós temos as nossas lutas, enquanto nós estivermos aqui, nós temos as nossas lutas, e a primeira luta que nós enfrentamos, você sabe bem disso, assim como eu, a primeira luta que nós enfrentamos é contra nós mesmos, é contra a nossa velha natureza, é contra a nossa carne, querendo fazer as coisas do velho homem, querendo viver a vida do velho homem. Então, desde o dia que nós entregamos a vida para Jesus, desde o dia que nós recebemos o Espírito Santo em nós, começa essa batalha. Porque antes nós vivíamos, a palavra fala que nós vivíamos segundo o curso desse mundo. Em Efésios capítulo 2, ele mesmo fala que antes nós também andávamos assim, nesse caminho. Mas agora nós estamos no sentido contrário. A primeira coisa que acontece é essas lutas interiores nossas, é a luta na nossa mente, é a nossa mente às vezes querendo pensar em coisas que não tem a ver com o Evangelho, com a palavra, e aí vem o Espírito Santo e começa a ministrar a sua palavra e a vontade de Deus. Por isso que nós precisamos, né, nós vamos falar um pouco sobre isso, de nos encher da palavra. Precisamos conhecer a palavra, precisamos conhecer Jesus, porque nessas horas o Espírito Santo, ele nos faz lembrar, ele começa a ministrar em nós, no nosso coração, na nossa mente, para que nós vençamos essa batalha primeiro contra nós mesmos. Tem alguém aí que trava essa batalha fora eu? Ninguém corajoso para dizer? Amados, se você não... Olha, eu não sei porque você não subiu ainda, então, se você não batalha. Porque o próprio Paulo, Paulo escreveu quase metade da Bíblia, né? Uma pessoa que, se um dia eu tiver a oportunidade de conhecer no céu, uma pessoa que eu quero conhecer. Acho que o pastor Marcos também, né, pastor? Conhecer Paulo, dar um abraço. Cara, você me ajudou muito enquanto eu estava lá. Porque o que você escreveu, né, me sustentou pelo Espírito, me ajudou na caminhada, me ensinou. Então,
esse cara que escreveu, né, todas essas cartas, Paulo, essa pessoa quem Jesus apareceu para ele, depois de ressurreto já, Jesus, tanto que a palavra fala que o brilho, o esplendor da glória de Jesus, que até ele ficou cego, não lembro quanto tempo. Paulo, esse cara, que abandonou tudo, que era o perseguidor dos cristãos, mas ao ter o encontro com Jesus, esse encontro maravilhoso com a pessoa de Jesus, que se tornou o pregador dos gentios e o maior pregador que a gente conhece na Bíblia dos gentios, né? E inclusive Éfeso, se você pesquisar um pouquinho, Éfeso era uma cidade muito grande, era uma metrópole da época, era a capital lá da Ásia Menor, era uma cidade portuária, assim como Paranaguá, uma cidade muito grande, e onde era muito forte, onde circulava muita riqueza, por ser uma cidade portuária, né? Era fluxo ali, tinha muita riqueza, e uma coisa que era muito forte nessa cidade, era a idolatria, porque lá tinha o templo da deusa Diana, e eles se orgulhavam por isso, porque era um templo sinuoso, um templo muito bonito, e eles se orgulhavam por isso. E Paulo, ele esteve morando lá por 3 anos, e fez um estrago nessa cidade, fez um estrago, assim, né? Muita gente acabou conhecendo Jesus através da vida de Paulo, nesse tempo que ele esteve lá, e quando esteve fora também, a igreja continuou caminhando. Esse Paulo, ele fala aqui, ele luta, Paulo fala, o que eu travo essa luta da minha carne, das minhas vontades contra o espírito, porque a carne milita contra o espírito contra a carne quer pecar, mas o espírito renovado já em Deus, o espírito onde habita o Espírito Santo de Deus, o espírito quer fazer a vontade de Deus, então fica nessa luta, mas Paulo fala isso. Então, se você já passou dessa fase aí, pode subir já, não precisa esperar mais. Eu estou nessa luta ainda, porque nós somos limitados e nós estamos presos ainda nesse corpo, e essa luta existe, não adianta, e nós vamos lutar, e às vezes essa é uma luta cansativa, porque às vezes a gente acaba perdendo. O ruim é quando a gente perde, o triste é quando a gente perde, né? O decepcionante é quando a gente perde. E tem um outro, né? Esse é o primeiro campo de batalha que a gente enfrenta, contra nós mesmos. O outro campo de batalha que a gente enfrenta é o sistema desse mundo. Aqui o texto fala, olha só, porquanto nossa luta não é, primeiro a Bíblia fala contra quem não é a nossa luta, né? A nossa luta não é contra, talvez na tua Bíblia esteja contra a carne ou contra o sangue. Aqui fala sobre, a minha versão que estou usando, a King James, tá? A King James atualizada. Aqui diz assim, porquanto nossa luta não é contra seres humanos, fica bem claro, não é contra pessoas. A nossa luta, a tua luta não é contra a tua esposa, contra o teu, né, como Paulo orienta ali nos capítulos anteriores, não é contra os seus irmãos aqui da igreja, não é contra a tua esposa, não é contra o filho não é contra o pai, não é contra o colega de trabalho, não é contra o chefe, não é contra o vizinho que joga lixo na calçada, não é. Eu sempre uso esse exemplo porque é algo que acontece comigo. A nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta é contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal na região celestiais. Então há esse sistema mundial, ao qual é dominado por esses espíritos, principados, potestades, né, dominadores. E nós, como eu falei no começo, nós antes andávamos nesse curso, andávamos nesse caminho, nós andávamos de acordo com o curso desse mundo, de acordo com esse sistema.
Nós fazíamos o que ele queria, nós fazíamos o que nós éramos dominados, mesmo sem saber. Mas então, de repente nós conhecemos Jesus e há uma conversão. É isso que a palavra conversão fala. Quando nós vemos na Bíblia, a palavra metanoia fala de mudança de direção, mudança de mentalidade, mudança de pensamento. Então, de repente, eu estava caminhando numa direção e eu mudo totalmente. Então, agora eu estou caminhando no sentido contrário do sistema desse mundo, e é claro que eu vou enfrentar lutas. Eu estou caminhando contra a correnteza. E é claro que vai ser pesado. É claro que vai ser difícil, é claro que eu vou ter dificuldades. E muitas vezes eu vou acabar cansando. Algumas vezes eu vou acabar perdendo. E algumas vezes eu vou ficar desanimado, cansado, fraco. Porque nós estamos aqui ainda. Então às vezes nós nos sentimos assim, cansados, abatidos, sem forças, mas não somente fisicamente, às vezes chega até a bater o físico também, né? Quem já enfrentou uma luta aí, travou uma luta terrível aí, que às vezes até o teu corpo cansa, né? Você às vezes não fica com dor, até como se tivesse carregado uma tonelada nas costas. Mas o principal cansaço que nós sentimos é esse cansaço emocional, espiritual, esse cansaço da alma. E assim então, assim como o corpo, né, quando nós gastamos muita energia, quando nós estamos cansados, né, quem faz uma atividade física, quem joga uma partida de futebol, que faz uma corrida, ou quem, né, enfrenta uma luta mesmo, né, física, o corpo cansa. E ele precisa, primeira coisa que o corpo precisa, quando está cansado, quando está fraco já, precisa de descanso, não é verdade? Se o corpo está cansado, para ele ser restaurado, ele precisa de descanso. E outra coisa que ele precisa é repor as suas energias, comer, beber, né, se alimentar. Nossa alma também é assim. Quando nossa alma está cansada, quando nossa alma está abatida, quando nossa alma está fraquejando, nós precisamos nos alimentar e nós precisamos descansar. É por isso que Jesus diz lá em Mateus, no capítulo 11, a partir do verso 28, ele diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração, e assim você encontrará descanso para as vossas almas. Assim você encontrará descanso para a tua alma. Então, para a nossa alma descansar, nós temos que ir ao encontro de Jesus. E Ele também é onde nós vamos repor as nossas energias espirituais. Energias que eu estou dizendo, mas em termos de força, tá? Não é energia, tá? Na nossa força espiritual, a força, o vigor da nossa alma, é em Jesus. Porque Ele também diz, em João 6,35, que Ele é o pão da vida. Jesus é o pão da vida, Ele também ele é a água da vida. Vamos abrir esse texto lá. Se você quiser abrir comigo, eu só deixa eu abrir rapidinho aqui. Quando te fala que vai abrir rapidinho aí, que não acha. João capítulo 6, verso 35. Diante disso, Jesus ministrou-lhes: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim jamais terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Lembra quando Jesus teve aquele encontro com a mulher samaritana? Ele disse: se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais vai ter sede.
Então, para nós recuperarmos as nossas forças, nós temos que seguir esse conselho, essa orientação de Paulo aqui. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Amados, é nele que nós somos fortalecidos, é nele onde as nossas forças são revigoradas. Por isso essa direção que nós recebemos aqui, isso que estamos ministrando hoje não foge disso aqui, dessa palavra, por quê? É o ano de fé e busca. Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, quando nós buscamos o Senhor, e quando nós o encontramos, amados, nós somos fortalecidos. Quantos de vocês, assim como eu, já teve essa experiência de termos um dia difícil? E aqui nesse texto que nós lemos aqui de Efésios, que eu acabei fechando aqui, olha o que diz no capítulo 13, né? No capítulo 6, no verso 13. Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau. Amados, os dias maus, eles vêm. Apesar que nós já estamos vivendo dias maus, né? Mas nós, no Senhor, nós temos segurança, nós temos paz, nós temos força. Nós somos revigorados. Mas aqui ou ali nós vamos passar por dias maus. E eu não sei se você já teve essa experiência de você passar por um dia mau, um dia difícil. Acredito que sim, eu já tive. Volte e meia ter. Passar por um dia difícil, um dia atribulado, um dia cansativo, um dia doído. Aquele dia que às vezes você não quer nem falar com ninguém, de tão difícil que foi. Mas aí você chega na presença dele. Chega diante dele. Coloca o teu coração diante dele. Amados, não tem como a gente sair da presença dele da mesma maneira. Nós somos renovados, nós somos fortalecidos, nós somos revigorados. Por isso nós precisamos, nós sabemos onde buscar, e muitas vezes nós buscamos nos lugares errados, nas pessoas erradas, buscamos em quem não tem essa força para nos dar, mas quando nós buscamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder, esse poder que na verdade já habita em nós, da pessoa do Espírito Santo, mas quando nós buscamos a presença dele, nós somos revigorados de dentro para fora. E somos fortalecidos, e somos reanimados, e estamos prontos para continuar a caminhar, estamos prontos para lutar, estamos prontos para seguir adiante. O que nós não podemos é continuar cansados. Por isso que Jesus faz esse convite, e quem sabe esse convite seja para você nessa noite. Se você está cansado, sobrecarregado, se você está enfraquecido, venha a mim. Ele diz, vem a mim. Tem momentos que o Senhor vai ao nosso encontro, Ele vai ao nosso socorro, mas tem momentos que nós temos que ir. E Ele faz esse convite, vem a mim, você que está cansado, sobrecarregado, e eu vos aliviarei. E não tem como nós sairmos da presença dEle sem esse alívio, sem essa paz. Por mais que amanhã, quem sabe o problema vai estar lá ainda, a situação vai estar lá ainda, a batalha que eu vou ter que enfrentar continua lá. Talvez a situação ainda não mudou, mas o que mudou foi aqui dentro. O que mudou foi aqui dentro, é a força, a fortaleza dele, que eu estou pronto para continuar e venha o que vier. Porque é aqui dentro, amados. Quando eu me achego na presença dele, o que acontece é aqui dentro. Ao redor pode mudar, pode continuar do mesmo jeito as coisas. As lutas podem continuar. Eu vou continuar sendo tentado, eu vou continuar sendo provado, eu vou continuar caminhando contra o curso desse mundo. Eu estou indo em direção à vontade, ao propósito de Deus, e as coisas estão tentando me tirar, as coisas estão tentando me afastar, mas eu continuo firme caminhando na força do Senhor.
Nós não podemos parar, mano. O problema é que nós demoramos demais muitas vezes. Nós sabemos onde encontrar. Onde que eu encontro força? Na presença dEle. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Paulo sabia disso. Paulo reconhecia a sua limitação, a sua fraqueza. Olha o que ele diz em 2 Coríntios, no capítulo 12. Aleluia. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 12, verso 9. Aliás, vamos voltar um pouquinho no verso 7 ali para a gente entender melhor. Paulo está falando aqui, no começo do capítulo, sobre uma visão que ele teve, algo foi arrebatado, não sabe se foi no espírito ou no corpo, foi algo muito, muito grandioso, muito poderoso. Mas aí ele diz ali no verso 7, e para impedir que eu me tornasse arrogante por causa da grandeza dessas revelações, foi-me colocado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. A gente não sabe, né? Ninguém sabe, acho que todo crente que lê a Bíblia tem curiosidade. Acho que eu vou perguntar isso, pastor Marco, quando chegar lá. Quando eu encontrar ele, eu vou perguntar: Paulo, mas me diga aí, o que era o espinho na carne? Acho que todo crente que lê a Bíblia tem essa curiosidade. Mas a gente sabe que era alguma coisa que atormentava, alguma dificuldade. Pode ser, quem sabe, essas lutas mesmo que ele enfrentava, esses açoites, não sabemos, né? Pode ser uma enfermidade. Fica só uma interrogação, não sabemos o que é. Mas olha o que ele diz: por 3 vezes roguei ao Senhor que o removesse de mim. Muitas vezes nós, quem sabe, está rogando para o Senhor, Senhor, me tira dessa luta. Senhor, esse trabalho está muito difícil, Senhor, essa empresa, esse chefe. Quem sabe já oramos 1, 2, 3. Mas olha o que o Senhor respondeu para ele. No verso 9, entretanto ele, o Senhor, me declarou: a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sendo assim, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por esse motivo, por amor de Cristo, posso ser feliz nas fraquezas, nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porquanto quando estou enfraquecido é que sou forte. Aleluia. Amém? Você consegue entender? Paulo ele está dizendo, primeiro, que ele tem esse espinho na carne, essa situação, e ele ora para o Senhor, orou por 3 vezes: Senhor, tira isso de mim, Senhor, me livra disso. Aí o Senhor responde para ele: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Eu não vou te livrar disso, porque a minha graça te basta. Tem um propósito nisso. E a minha graça te é suficiente para você enfrentar essa situação. E como eu falei, às vezes nós estamos orando: Senhor, me muda de emprego, Senhor, me tira esse vizinho daqui, sei lá. Mas o Senhor está dizendo para você: a minha graça te basta. Tem um propósito para você estar lá. Tem um propósito para você estar nesse trabalho, nessa empresa. Tem um propósito para você estar enfrentando essa luta, essa batalha, seja o que for. Tem um propósito, por quê? Porque o poder dele, ele é aperfeiçoado na minha fraqueza, na minha limitação. Quando eu não tenho, eu não consigo fazer por mim. Quando eu não consigo resolver nas minhas forças, é onde o poder dele aparece, é onde o poder dele é aperfeiçoado em mim, é onde a graça do Senhor, a força dele aparece. Então por isso que quando eu estou fraco, Paulo fala:
aí é que eu sou forte. Ou seja, quando eu reconheço que eu não posso fazer as coisas da força do meu braço, quando eu reconheço que eu sou fraco, que eu não consigo resolver isso sozinho, que eu não tenho força para lutar isso sozinho, mas eu reconheço que a força que habita em mim, a presença dele, é nessa força que eu vou, é nessa força que eu enfrento, é nessa força que eu venço. Aí sim, quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte. Porque é a presença dele que aparece, é a força dele que me revigora. Aleluia, glória a Deus. Outro texto de Paulo, em Filipenses, bem conhecido também. Desculpa, irmãos, demorei um pouquinho porque eu, não, eu só tinha anotado o versículo aqui. Está no capítulo 4. A partir do verso 10. Diz assim: alegro-me grandemente no Senhor por terdes finalmente renovado o vosso cuidado para comigo. O cuidado da igreja, né, de Filipos ali, sobre a vida de Paulo, sobre o qual, na verdade, estáveis atentos, mas vos faltava ocasião apropriada. Não vos declaro isso por estar necessitado, porquanto aprendi a viver satisfeito sob toda e qualquer circunstância. Sei bem o que é passar necessidade, e sei o que é andar com fartura. Aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar e em qualquer situação, esteja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privações. Agora o verso 13: tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é todas as coisas, está se referindo ao que Paulo está dizendo aqui. Eu posso passar, eu posso estar farto, ou posso estar com fome, eu posso passar necessidade, ou posso ter fartura. Posso, né, passar por privações, ou posso estar, né, farto, com os celeiros cheios. Eu posso todas as coisas. Eu posso enfrentar qualquer situação. Na força dele? Não. Naquele que me fortalece. Na força do Senhor eu posso enfrentar qualquer situação. Posso estar bem, eu posso estar mal. Posso estar com saúde, eu posso estar sem saúde. Eu posso estar com dinheiro, eu posso estar sem dinheiro. Com o Senhor eu posso estar. Com o Senhor eu posso. Na força do Senhor eu posso. Naquele que me fortalece eu posso. Amém? Na força do Senhor você consegue. Não é na tua força, não é na minha força. É na força do Senhor. É naquele que nos fortalece. Aleluia. Mas, amados, nós podemos passar por momentos onde nós cansamos, onde nós ficamos abatidos. Nós somos humanos e ainda estamos aqui nesse mundo. Mas olha o que diz o profeta Isaías, no capítulo 40. Vamos ler a partir do verso 28. Diz assim: não sabes, não ouviste que o Eterno, o Senhor, o Criador de toda a terra, não se cansa nem fica exausto? Sua sabedoria é insondável, seu conhecimento incompreensível. Faz forte ao cansado e multiplica o vigor dos que estão fatigados. Ora, até os adolescentes se cansam e ficam exaustos, e os jovens tropeçam e caem.
Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não se fatigam, caminham e não se cansam. Aleluia. Aquele que espera no Senhor, aquele que põe a sua esperança no Senhor, aquele que coloca a sua força, a sua busca no Senhor, aquele que coloca o seu coração no Senhor, a sua esperança no Senhor, Ele renova as suas forças. Então, se você está cansado, ou está se sentindo fraco, abatido, desanimado, espera no Senhor. Coloca a tua esperança no Senhor, que quem sabe nessa noite mesmo, o Senhor já esteja te renovando e possa, até o final dessa celebração, renovar as tuas forças. Amém? Aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não se fatigam, caminham e não se cansam. Amém? Amados, caminhando já para o final, que eu quero ter um tempinho para nós orarmos. Se o Ministério do Louvor já quiser se achegando já. Quero ler mais três textos sem comentar muito. Primeiro o Salmo 138. O verso 3. Diz assim: no dia em que te invoquei, tu me respondeste, concedendo-me força e coragem. Você precisa de força? Você precisa de coragem? Invoca o Senhor. Busca o Senhor. Porque no dia que você invoca o Senhor, Ele te responde, concedendo força e coragem para você continuar. Salmo 105. Verso 4. Diz assim: procurai o Senhor, ou quem sabe na tua tradução seja, buscai ao Senhor e o seu poder, buscai sempre a sua face. Tem uma outra tradução que eu anotei aqui, não lembro qual que era a tradução, mas diz assim: buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Amém? Quer estar fortalecido no Senhor? Quer estar com força para continuar, independente das situações, independente do que está acontecendo lá fora ou ao redor de você? Busque ao Senhor e a sua força. Busque a sua face continuamente, todo dia. Todo dia. E o Senhor vai renovar as suas forças. Efésios, voltando lá em Efésios. Capítulo 3, o verso 16. Diz assim: oro para que, juntamente com suas gloriosas riquezas, Ele, o Senhor, vos fortaleça no âmago do vosso ser, no seu íntimo, no seu interior, com todo o poder, por meio do Espírito Santo. Que Ele vos fortaleça no âmago do vosso ser, no seu íntimo, no seu interior, com todo o poder, por meio do Espírito Santo. Amém? Essa é a minha oração. Tem que ser a nossa oração nessa noite. Que Ele nos fortaleça. Fortaleça o nosso interior. Fortaleça as nossas vidas. Com essa força que na verdade já habita em nós, né? A pessoa do Espírito de Cristo. Nós vamos orar agora, vamos ministrar esse louvor, não sei o que se prepararem. Vamos iniciar esse louvor, depois estaremos orando, mas
se essa palavra, né, faz sentido para você e você está se sentindo, quem sabe, cansado, abatido, desanimado, quem sabe alguns até estavam pensando em desistir. Pô, tá difícil, Senhor, tá difícil essa situação, eu não quero mais. Mas essa noite você tem entendido que você precisa buscar, nós precisamos buscar o Senhor, buscar a sua face, para que nós possamos nos fortalecer nele, que a força que nós precisamos vem dele. Se você desejar, se você não sentir a vontade, você pode ficar no teu lugar, mas se você desejar que nós oremos por você, e você pode sair do teu lugar enquanto o Ministério do Louvor estará ministrando essa canção, e nós estaremos orando por você, amém? Vamos ficar de pé.